No segundo culto nem isso teve, era o culto dos jovens. E foi umas peças de teatro, foi uns jograis, foi um bocado de coisa que os jovens fizeram nesse culto. Que era aniversário de alguma coisa lá, de um grupo lá que tinha, não lembro de quê. Eu não lembro se teve dança, teve um monte de movimentos, mas também nada de pregação. É isso que está acontecendo com as igrejas. A pregação, vocês devem ter percebido que, embora eu também explique muito quando eu estou pregando, o tom é bem diferente. O tom é bem diferente. Nem tanto essa sequência de crônicas, porque tem muita coisa a se explicar. Então ela até se aproxima de aula. Mas em outras vezes, se vocês lembrarem, algumas pregações que eu fiz, são muito diferentes de uma aula que eu dou. Muito diferentes. A postura é diferente, a forma de autoridade é diferente. E a maneira de falar dos textos é diferente. Ele tem um outro tom, né? E seja na aula, seja na pregação, seja de repente no caso de um dom de pastoreio, um aconselhamento que se faça, é a palavra de Deus que é a base. Não é uma reflexão, não é uma opinião, é a exposição do que diz a Bíblia. Vocês forem no Ministério, no site do Ministério Fiel, que é da editora Fiel, tem uma série de vídeos lá, desde 1980 e pouco, dos congressos da editora Fiel. Também pode ver o vídeo, ou pode baixar o vídeo, ou pode baixar o áudio somente. Vocês vão procurar um homem chamado Jay Adams, J-A-Y, Jay Adams. Ele falando sobre aconselhamento bíblico. Perfeito, perfeito. O pastor, é muito bom que ele sabe a psicologia. A psicologia é excelente. Mas ele não pode sair daqui. O pastor aconselha pelo que Deus nos aconselha. Por isso que é diferente um aconselhamento com um psicólogo e um aconselhamento com um pastor. Os pastores têm que ter muito cuidado de não confundir as coisas. Ele pode utilizar tudo de bom que tiver na ciência da psicologia, tudo de bom. Ele pode usar, vai lhe servir muito, ele pode até conseguir um doutorado em psicologia maravilhoso. Mas se ele esquecer que ele não pode sair daqui, né? E sempre que houver um confronto, a palavra de Deus, se ela se tornar proeminente, aí ele vai se perder no ministério dele. Então, no aconselhamento, no ensino, na pregação, no evangelismo lá fora, o que você for fazer, que for ligado ao dom de falar, é pela palavra. Então, a palavra de Deus é a matéria-prima para que Deus fale e não nós. Para que quando você ouvir a aula, a pregação, o aconselhamento, o evangelismo, que aqueles que forem alvos do exercício desse dom, que eles possam dizer: isso vem de Deus, e não isso vem do professor, do pregador, isso é de Deus, isso vem dele. Isso realmente, aí é quando o indivíduo diz, realmente, isso falou comigo. Quando realmente é possível ter um efeito do Espírito Santo no coração. É quando o indivíduo percebe, é Deus. E a gente só consegue isso quando a gente for moldado pela palavra. Então, a mente daqueles que têm esse dom tem que estar formatada e tem que estar encharcada da palavra. Não é possível alguém que se propõe a ser professor, pregador, evangelista, e todos esses outros dons aqui, missionário, que não seja uma pessoa que estude a palavra. Aí eu coloco as duas coisas, estude mesmo no sentido técnico, de conhecer bem as escrituras, e medite no sentido de extrair então as verdades, aquele devocional. Se a gente não for encharcado pela palavra, não assuma um púlpito, não pegue um microfone, não venha para frente de um grupo falar nada de Jesus, porque não vai dar certo, se você não for encharcado de Jesus. E lógico, como eu disse, tecnicamente também é importante entender a teologia, os livros, teologia histórica, teologia sistemática e tudo isso.
é essencial, principalmente para quem for um professor, um mestre, um pastor, mas também esse conhecimento que vem da sua relação com Deus. Não podemos esquecer disso. Esse elemento diário das nossas experiências com Deus, que a gente vai vivendo e conhecendo mais de Deus, experimentando mais dele, tem que estar associado. Não pode ser sequidão de conhecimento árido e nem pode ser uma experiência desregrada. Porque é assim, as pessoas vão para o culto e tem aquelas sensações de arrepio e de êxtase, de desmaios e lá vai um monte de coisa que é totalmente dissociado do que a Bíblia ensina, e elas consideram isso como uma regra de fé e prática. As duas coisas têm que estar juntas. É a mente e o coração, vamos dizer assim. Elas têm que estar unidas. Então, tudo isso, ensino, aconselhamento, evangelismo, pregação, pode ser feito de duas formas. Ou quando você cita as Escrituras, diretamente está escrito, e você cita, mas não necessariamente você precisa citar. Eu, por exemplo, sou muito ruim de decorar. Mas você pode falar aquilo que a Bíblia diz. Mesmo sem que você cite. A Bíblia diz, mas você não vai dizer necessariamente Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A Bíblia mostra o quanto Deus nos ama. E é tão impressionante como Ele nos ama. O Filho dele morreu numa cruz. Você diz com suas palavras, você fala da essência das Escrituras. Então você pega aqui onde diz aqui os princípios dela, aquilo que você aprendeu com ela, não necessariamente citando, é bom citar. Em algumas oportunidades é essencial citar, mas mesmo que você não cite, você deve ter, com certeza você já tiver essa experiência. Chega um momento onde a pessoa vem falando alguma coisa e de repente você começa a falar. Porque como eu sou ruim de decorar, eu tenho medo muitas vezes de falar assim, que e se eu esquecer, e se eu não souber dizer? Eu tenho medo muitas vezes. Mas como você tem contato com esse Deus e você está sempre meditando na palavra, ela está sempre batendo na sua cabeça, ela está sempre lá, meditando de dia e de noite, ainda que ela não esteja aberta, mas você fica lembrando e pensando e repensando e associando com o que você vê. É impressionante que quando você começa a falar, sai do seu coração, porque ela se tornou parte de você mesmo. E é também por isso que Jesus diz, quando você estiver preso, que você não tiver uma Bíblia na sua mão e você não souber o que dizer, não se preocupe, o Espírito vai guiar você. Se a palavra de Deus, o Espírito Santo, eu gosto dessa palavra, certo? Encharcado, porque eu lembro das vezes quando eu saía assim, aí usar o tênis, aquele tênis está cheio d'água, que quando você pisa, chega, sai, transborda. E quando você está encharcado, você está pleno, saindo pelos poros. Você não vai precisar estar com a sua Bíblia. Você vai ser a Bíblia para aquela pessoa. Você vai saber falar de Deus. Então eu já falei, isso aqui, algumas coisas eu vou pular porque eu citei no início a questão do ofício. Então, hoje não existe reavivamento apostólico, conversa nenhuma. Existe um monte de gente que acha que o título de apóstolo o torna ainda maior e ainda mais superior que as outras pessoas, e eles se arvoram e eles ungem uns aos outros e declaram uns aos outros como apóstolos. E esse, então, apóstolo, ele tem autoridade, inclusive, para trazer novas revelações. Certo? Esse é um dos grandes motivos de alguém querer ser apóstolo. É porque o que ele diz tem o mesmo peso da palavra.